que o pedido de Moisés e Arão para Faraó tem a nos ensinar? Bom, pessoal, aqui estou eu mais uma vez e a gente vai entrar agora no capítulo 5. A gente viu um geralzão para a gente entender a questão, porque muitas pessoas me perguntavam: mas pastor, como assim? Depois de tudo que José fez, depois de tudo que José realizou no Egito, como assim o bendito do faraó não sabia quem era o José? E como assim ele se levantou nesse povo que chegou, que veio ajudar, que veio fazer parte da nação egípcia? Como assim, pastor? Isso, a conta não bate. Então nós entendemos o porquê, a gente entendeu a bagagem histórica, a gente entendeu o porquê do medo de Faraó, porque o Egito se levantou contra aquele povo que servia tão bem o Egito. Entendeu? Sim, porque o povo que deveria servir só a Deus estava entrosado, enfronhado no seio egípcio, vivendo no meio do povo egípcio e muitas vezes absorvendo a cultura pagã egípcia, né? Então isso a gente viu no primeiro vídeo dessa série, a gente conversando sobre Êxodo 5. Hoje nós vamos ver um geral e vamos pegar a primeira parte, que é uma parte assim que é meio tapa na nossa cara, o que os primeiros versos têm a nos ensinar. Então vamos lá, vamos para o Logos Bible Software. Antes do Logos, tá? Tem um recadinho muito importante para você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para os 11 passos para sua leitura bíblica perfeita. O que são? São 11 lições, você vai receber no seu e-mail uma lição por dia para você mudar o seu estudo bíblico devocional, para você fazer a diferença no teu estudo bíblico devocional, ter um devocional de acordo com a vontade do Senhor para toda a nossa vida. Isso é gratuito, você só tem que se cadastrar no link que está aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá para o Logos. Bom, queridos, aqui estamos. Estamos aqui na tela do Logos. Aqui eu tenho 3 versões da Bíblia, eu tenho a RA, NVI, Almeida RC, e eu tenho aqui o estudo Êxodo 5, 1, 9, que é o que a gente está vendo. Agora, nós vimos o contexto no último episódio, tá vendo? Um estudo que eu fiz para vocês. Não sei, comenta aí. Vocês querem que eu transforme esse estudo num e-book? Se vocês quiserem que eu transforme esse estudo num e-book, coloca seu comentário aí que eu vou ver. Se muita gente pedir, se muita gente que assistir quiser esse estudo, eu vou disponibilizar como e-book para vocês aí, um e-book do Nascido de Novo, show de bola de presente para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos pro nosso estudo. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 5. O que é o capítulo 5? O capítulo 5, Moisés e Arão aqui estão negociando com o faraó para pedir permissão para ir adorar no deserto. Entenda que há uma mudança. Nesse primeiro encontro, o que eles estão pedindo? Para ir adorar há 3 dias no deserto e voltar, certo? É isso que eles vão pedir. Em primeiro, eles pedem permissão em nome de Deus, Êxodo 5, 1. Ó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Olha isso, prestem bem atenção em como está sendo colocada essa questão para Faraó. E ele responde ao pedido com um desafio a Deus, que é o quê? Êxodo 5, 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir, tá bom? Eles imploraram a permissão em nome de Israel. Lembre-se aqui, isso é muito importante. Eles imploraram, 5:3. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele entre nós com pestilência ou com espada. E ele responde ao seu pedido com novas ordens de opressão a Israel. Êxodo 5, de 4 e 9. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas, disse também Faraó. O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tereis
não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Olha que interessante. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Essas cruéis ordens eram, primeiro, executadas pelos capatazes. Quem são? Existiam os capatazes, que eram egípcios, e os superintendentes, né? Os superintendentes. O que eram os superintendentes? Eram israelitas que tinham posição de liderança e estavam o quê? A serviço do faraó. Olha que coisa triste. Nós vemos aqui os israelitas que se colocam numa posição confortável e se colocam para dominar o povo também, se colocam do lado dominador. Onde nós já vimos isso? Na história recente. Onde nós vimos na história recente? Nós vimos isso, pessoal, infelizmente, no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde existiam, se eu não me engano, chamava-se Sonderkommandos, que eram os israelitas, porque os alemães eles não admitiam jogar a lata de gás para matar os judeus na câmara de gás. Então eles obrigavam que judeus fizessem isso. E esses judeus tinham privilégios. Nós vemos agora na nossa época o quê? Aqueles que vendem a sua fé, que viram as costas para a sua fé por qualquer migalha. Aqui nós vemos o quê? Primeiro, nós vemos superintendentes que eram judeus designados para meterem o chicote no povo para o povo trabalhar. Porque não era como alguns estudiosos defendem, que os judeus, os israelitas, viviam no luxo, que tinham comida melhor do que as dos egípcios. Isso é uma falácia. Tanto que fala que era melhor as cebolas do Egito. Então esses caras, eles tinham privilégios, que eram migalhas. Eles continuavam sendo escravos, eles continuavam sendo tratados maus pelos capatazes. Olha que coisa importante para a gente entender. É como hoje. Nós temos o crente que ele vai na igreja de domingo, vive usando camiseta de Jesus, tem coleção de Bíblia, só que as suas ações, ele se alia ao inimigo. Um exemplo são os cristãos de esquerda, que não estão nem aí para a questão do aborto, não estão nem aí para a questão da ideologia de gênero, não estão nem aí para a legalização de droga, não estão nem aí para nada, mesmo assim eles se juntam com a esquerda porque eles acham que vão ganhar algum privilégio, quando na realidade eles vão continuar sendo escravos. Isso acontecia nessa época em cima do povo. Então esse é um ponto importante que a gente tem que raciocinar, que a gente tem que entender. A Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Esquece esses falsos homens de Deus aí que falam que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela não tem que ser atualizada. Então nós vemos que o povo sempre é seduzido por qualquer falácia. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. Eu fico triste de entender essas questões. Mas é a mais pura realidade. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Todas as vezes que o povo se misturou, ele pagou um preço. E aqui nós vemos isso, porque existiam os capatazes e os superintendentes. Então, isso que vocês têm que entender. O capítulo 5, ele tem muita coisa. Olha como é importante vocês entenderem o contexto cultural. Porque você leu aqui, ó. Então saíram os superintendentes do povo, ó, feitores de Faraó, homens ao serviço de Faraó, encarregado dos escravos israelitas, e seus capatazes, feitores de Faraó, homens ao serviço de Faraó, encarregados dos escravos israelitas. Entenderam? Então nós tínhamos os superintendentes do povo e os capatazes. Nós temos que entender quem eram esses superintendentes e quem eram esses capatazes. Mas, pastor, não seria o contrário? O superintendente não está acima, ele é o superintendente do povo. Então ele era a liderança dentro do povo de Israel. E os capatazes eram o quê? Os capatazes eram os egípcios. Então toda vez que o povo de Deus se alia com o inimigo, ele padece. E aí nós vemos a tendência do ser humano. O que nós aprendemos com esse primeiro contexto,
que a gente vai ver de Êxodo 5, de 4 a 9. A gente aprende que o povo, na realidade, não está nem aí para Deus. Ele só está junto de Deus quando ele vê um benefício claro. E que ele sempre vai se corromper, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Agora, qual é a nossa ação? Como nós vivemos no dia a dia? Não vou nem falar de política. Política foi um exemplo para ilustrar. Mas vamos falar de outras coisas. No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como nós agimos? Como os israelitas que vão fazer tijolo, que vão se sujeitar, que vão sofrer, que vão passar as perseguições, que vão ser atacados, que vão ser ridicularizados? Ou será que nós deixamos Jesus para lá e nós vamos lutar com as nossas mãos, com as nossas forças? Bom, vou dar uma piruletinha ali, vou dar uma enroladinha ali, vou ver uma pornografiazinha ali. E aí? Como? Como que a gente age? Vamos trazer para a nossa vida. O povo, muitos do povo, eram o quê? Superintendentes em cima do povo. Eles eram israelitas e estavam lá dominando os seus irmãos israelitas. Olha o falso profeta da prosperidade aí. Ele não olha para a palavra de Deus. Ele olha para o ganho que ele vai ter, para a migalha que ele vai ter nessa vida. E quando você vê um desses apóstolos da prosperidade, esses bispos da prosperidade, falarem, como da Universal fala, eu já falei para Deus que eu quero saber o que eu vou ganhar nessa terra. Ele não está enxergando a migalha que é o que nós estamos vivendo nessa terra. Eles fazem o papel desses superintendentes, desses israelitas que estavam sobre o povo, que dominavam sobre o povo. Eles não veem, eles olham para a migalha. Eles não olham para a palavra de Deus, que é seguir Cristo, que o próprio Cristo, que é majestade, que é grandioso, ele se diminuiu, ele se fez humano para vir aqui e se deu em pagamento pelo nosso pecado, pelo pecado do insignificante, da criatura. Ele não precisava fazer isso. Cristo não tinha obrigação de fazer isso. Vocês já pararam para entender isso? Então você acha que ter um carro zero é algo perto da grandiosidade da obra do nosso Cristo? Acho que eu não preciso falar mais nada, preciso. Então é isso que nós aprendemos aqui, nesse início do capítulo 5, que nós vamos ver com mais pormenores nos próximos Nascido ESC. Espero que vocês tenham gostado, estou fazendo isso de coração para vocês. Eu quero ensinar vocês. Vocês têm que entender que a missão do Nascido de Novo é ensinar. Nós somos um ministério de ensino. Por isso que nós temos hoje um bacharel livre em teologia para você, com mais de 80 matérias, que vai do básico ao avançado da teologia. A teologia, pessoal, não é algo criado por homens para te afastar de Deus. Muito pelo contrário. A teologia é algo magnífico da parte de Deus, porque são as ferramentas que Deus deu ao ser humano para que ele pudesse entender, aplicar e transmitir a palavra dele, a vontade dele corretamente. E é exatamente isso que a gente ensina. É um curso bíblico onde a Bíblia rege através da iluminação do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que eu disponibilizo para vocês. Está aqui na descrição o link para o nosso curso, com um desconto muito especial que a gente não dá para ninguém mais, tá bem? Então tá aqui. Clica aqui e vem estudar com a gente no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Se você gostou desse ensino, clica aqui e vem estudar com a gente. Outra coisa, comenta aí se você quer que eu transforme esse estudo aqui num e-book para disponibilizar para você poder ter, guardar, imprimir. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Mas aí você tem que me dizer se você quer, né? Se não quer, aí eu não posso fazer nada, tá bom? Então, até o próximo Nascido ESC. Deus abençoe demais a sua vida. Amo muito a vida de vocês. Até o próximo Nascido ESC.